O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por conta da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Pai é o agricultor, o Filho é o semeador, a semente é o Santo Evangelho, o que é certo, o que é errado. A seara, a terra, são os corações, é o mundo. E a partir desta parábola de Mateus capítulo 13, depois também dentro desta parábola está o joio e o trigo, nós compreendemos tudo, compreendemos o mistério dos corações. Jesus está deixando claro para nós que existem 4 tipos de corações: corações distraídos, corações covardes, corações iludidos e bons corações. Os distraídos é aquela semente que caiu à beira do caminho. As aves vieram e roubaram a profundidade da palavra, a grandeza da palavra. As aves aqui são os demônios. Quem são os corações distraídos? São aqueles que não têm a piedade, precisam do dom da piedade. A piedade faz com que a pessoa seja atenta a Deus, faz com que a pessoa ame a Deus, não coloque certas bobagens, trivialidades na frente daquilo que é essencial. Corações distraídos, dissipados, desatenciosos são esses da beira do caminho, não aprofundam, são superficiais, caem ali. Qualquer coisa leva à profundidade do Evangelho. Como diz o ditado, entra num ouvido e sai no outro. Esse é o primeiro solo. O segundo solo é entre as pedras, entre os pedregulhos. São os covardes. Por quê? Porque quando vêm as tribulações, as perseguições, as provações, por conta da palavra, por conta da verdade, quando vem as decisões que a gente tem que tomar na vida para ficar com Jesus Cristo, para ficar com o seu santo evangelho, com a sua verdade eterna, essas pessoas se arrefecem, elas recuam, elas voltam para trás. Falta o dom da fortaleza, dom do Espírito Santo da fortaleza, que faz com que nós perseveremos em meio aos sofrimentos e perseguições. E falar em sofrimento, Santa Teresa d'Ávila dizia que o sofrimento é o nosso pão de cada dia. E ela chegava a dizer, ou sofrer ou morrer. E São Paulo está dizendo aqui aos romanos, acabamos de ouvir, Romanos 8,18. Tenho para mim que os sofrimentos desta vida presente não têm comparação com a glória que nos será manifestada. Os corações pedregosos, essa semente que caiu em meio às pedras, também não tem a virtude da esperança, espes, que faz com que a gente busque as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas lá do alto, não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A semente que cai entre as pedras, cai nos corações covardes, que não tem o dom da fortaleza e que falta o dom da esperança. Porque o mesmo Paulo vai dizer, grande apóstolo São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se é só para esta vida que colocamos a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Nós não somos deste mundo, não somos daqui. Filipenses 3:20, somos cidadãos dos céus
E é para lá que nós estamos indo. E aqueles que querem edificar a sua casa, a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos nesta terra, vai se frustrar. Porque aqui não temos morada permanente, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 10, estamos em busca da pátria eterna. Nós estamos aqui de passagem. E aqui você já vai vendo o terceiro solo, os espinhos. E Jesus deixa claro que a semente que caiu no meio dos espinhos, Mateus 13, 22, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá frutos. Está vendo? A preocupação do mundo e o amor pelas riquezas faz com que a pessoa não germine, com que a graça de Deus, com que o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia que nós vamos receber hoje, não produza 100, 60, 30, porque estamos preocupados com as coisas da vida, iludidos com as riquezas. O que Jesus disse? Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Aí no versículo seguinte ele diz, versículo 34, Mateus 6,34, não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia tem o seu cuidado, cada dia basta a sua preocupação necessária. E aqui o inimigo da palavra, o inimigo da verdade, o inimigo da santidade, o inimigo do progresso espiritual, e o progresso pessoal é o progresso também da sociedade. Se os corações são corações distraídos, covardes e iludidos, o que nós vamos ter de sociedade? Não tem nada. É o que está acontecendo no dia de hoje. É o mistério dos corações. E nosso Senhor, Ele vai além. Ele vai mostrando para nós que esses corações que não produzem fruto, vai atravancar o mistério do reino de Deus, o desenvolvimento do reino de Deus na terra. E o que é o triunfo do coração imaculado de Maria? Quando Deus derramar o Espírito Santo sobre os corações, para que os corações distraídos, covardes e iludidos se tornem terra boa. Aí haverá uma renovação da sociedade. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada, você continua malhando em ferro frio, discutindo aí 1000 políticas que não vai chegar em lugar nenhum, porque se os corações dos políticos não são bons corações, como que eles vão governar? Se os corações dos médicos não são bons corações, não são sábios corações, como que eles vão curar as nossas enfermidades? Se os corações dos juristas não são corações retos, como que eles vão fazer a justiça? Se o coração dos professores, dos acadêmicos, não são corações sábios, que acolhem o Evangelho como a maior ciência de todas, e o autoconhecimento, que supera todas as ciências, segundo São Bernardo de Claraval, o que vão ensinar para os nossos filhos? Se o coração dos sacerdotes e dos bispos não são corações santos, o que nós vamos esperar da sua docência, do seu testemunho? Por que nós vivemos uma crise humanitária e eclesial gigantesca? Porque o nosso interior está doente, o nosso coração está doente. E quando a terra está doente, o agrônomo vai lá e precisa tratar a terra, precisa curar a terra. Mas Jesus está dizendo que muitos escutam, mas não ouvem. Muitos veem, mas não enxergam. Muitos sentem, mas não compreendem, e continuam na sua cegueira, porque os seus corações ficaram endurecidos, corações duros. E nosso Senhor quer fazer essa cirurgia espiritual em cada um de nós, que viemos ainda à igreja. Ezequiel 36, 26, eis que arrancarei o vosso coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne,
colocarei em vós o meu espírito. Olha o triunfo do coração imaculado de Maria. A única esperança para os nossos tempos, a única esperança para a igreja, para a fileira do clero, a única esperança para os exércitos, para os militares, para os políticos, para os médicos. E aí nós temos a arquitetura de Satanás, que são as sociedades secretas, e ali eles debruçam dia e noite como trazer o caos mundial, como trazer a desordem total nas nações, para que venha um terceiro conflito mundial, e a partir desse terceiro conflito mundial apareça o pacificador, o filantropo, o anticristo, trazendo todas as soluções dos nossos problemas, como diz o catecismo da igreja, à custa da apostasia da verdade. O coração que não é curado, o coração que não é iluminado, a terra do coração que não é tratada pela misericórdia de Deus, ela se torna pasto de demônios. E aí nós vamos vendo uma cidade decadente, nós vamos ver um país decadente, nós vamos ver o globo terrestre em convulsão, porque os corações estão distantes de Deus. Por isso Isaías está dizendo, 55, buscai o Senhor enquanto Ele se deixe encontrar. Buscai, porque a palavra de Deus, ela não é semeada sem produzir os seus frutos. Porque a palavra que nós estamos ouvindo hoje, de bom ou de mau grado, é essa palavra que irá nos julgar na vida eterna. Que Nossa Senhora nos faça receber a palavra com alegria, ela que é a mulher da palavra. Ela ouve o anúncio do arcanjo Gabriel e disse, sim, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora tem um coração bom, Nossa Senhora é terra santa, é do coração imaculado de Maria, esta terra bendita, puríssima, imaculada, que vai nascer a árvore da vida, que é a Santa Missa, a Santa Cruz, e os seus frutos são os sacramentos. O seu fruto sublime, bendito fruto do seu ventre, é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Santíssimo Sacramento. Então, meus irmãozinhos católicos, católicas, minhas irmãzinhas, saem das ilusões, ilusões das riquezas, porque nada trouxemos para este mundo, tampouco nada levaremos. Se temos o que comer e o que vestir, contentemo-nos com isso, vivamos da providência de Deus. Melhoremos? Sim. Vamos procurar crescer? Sim. Os bens que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, procurar frutificá-los, produzi-los para a vida eterna, mas não nos apegarmos a eles, porque os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor, não falta nada. Salmo 33, versículo 9. Preocupações exageradas. Padre, como vencer essa distração constante? Dom da piedade. Padre, como vencer a covardia? Dom da fortaleza. Padre, como vencer a ilusão das riquezas e as preocupações? Dom da sabedoria. Dons do Espírito Santo. Padre, quando vêm os dons do Espírito Santo? No crisma. Padre, quando vêm os dons do Espírito Santo? Quando você lê, quando você medita, quando você faz catequese, quando você vai numa boa celebração, escuta uma boa homilia, quando você começa a rezar de joelhos. Covardes aqui, sou eu também, viu? Covardes, do qual eu sou o primeiro, reze de joelhos no chão. Filipenses capítulo 2, versículo 10, ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Reze de joelhos, senão você vai morrer na covardia. Você que é dissipado, quem que é dissipado, Padre Braulio? Olha, Padre Braulio, dissipado é o Senhor, distraído é o Senhor.
Então, Senhor Padre Braulio, o Senhor precisa do dom da piedade, de olhar para o crucifixo, de deter os teus olhos, não em WhatsApp, não em informações, não em telas, não em lojas, não em vitrines, mas olha para Jesus crucificado, porque quando o Filho do Homem for elevado da terra, Ele vai atrair todos a si, e aqueles que olham para a cruz serão curados, curados da sua cegueira, curados da sua torpeza, curados da sua esclerocardia. O que é isso, Padre? Dureza de coração. Olhar para Jesus, senão nós vamos fazendo do ser cristão, do seguimento de Jesus. Mateus 9,9, olhou para Mateus, cobrador de impostos, pecador público, e disse para ele: segue-me. Mateus levantou imediatamente e seguiu Jesus. Mateus não ficou mais na ilusão das riquezas e na preocupação da vida. Se a gente seguir Jesus, esse segmento de Jesus, onde a gente vai fazendo da igreja eventos, rifas, eventos, sempre tem que ter evento. Eu já percebi, se tem pessoas falando, o povo fica quieto. Se tem violão tocando, alguém cantando, o povo fica quieto. Se faz silêncio depois da ação de graça, todo mundo começa a tossir. Ó, tem ninguém tossindo. Ninguém está tossindo. Faz 20 minutos que eu estou falando, não tem ninguém tossindo. Depois da missa, depois da consagração, na hora da comunhão, padre da comunhão, ministro da comunhão. Aí passa 2 minutos, 3 minutos de silêncio, começa. Tipo assim, acaba a missa que eu quero ir embora. Não sabe fazer silêncio. Silêncio incomoda, porque o coração está doente, o coração está machucado. Vamos pedir a Nossa Senhora, vamos pedir ao coração imaculado de Maria, o coração mais sadio que existe, mais santo que existe, a terra mais boníssima que Deus criou, porque é desta terra santa do coração imaculado de Maria que vai brotar para nós os dons do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo. Absoluto é pela Trindade que é derramado o Espírito Santo, mas não sem a intercessão do Coração Imaculado de Maria. A sombra do Espírito te cobrirá. Nossa Senhora foi fecundada pelo Espírito Santo, Nossa Senhora é cheia do Espírito Santo, Nossa Senhora estava aos pés da cruz quando saiu sangue e água do coração de Jesus, e ali Nossa Senhora se tornou intercessora de toda a humanidade, foi para o cenáculo, intercedeu com os apóstolos, ou seja, os bispos e os padres, e os leigos, porque tinha mulheres e famílias também, no cenáculo, e ali veio uma potência do Espírito Santo. É o que Deus fará nestes tempos, 2024, 2025, 2026, 2030, 2032, 2033, 2035, 2040, os próximos 15, 20 anos, são tempos decisivos para toda a humanidade, e o teu coração precisa estar preparado, porque se você ficar na dissipação constante das redes sociais, se você ficar na covardia do egoísmo, e se você ficar na ilusão do materialismo, olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: eu te amo, meu irmão. Diga para ela: eu te amo, mas você vai ficar para trás, porque a água já começou a bater no bumbum. Vocês estão percebendo, né? As coisas estão mudando, vocês estão percebendo, e Deus está permitindo para ver agora quem que é quem é joio, quem é trigo, quem é ovelha, quem é cabrito, quem é homem e quem é menino. Chegou a hora de separar os meninos dos homens. Deus trocou 29.700 do exército de Gedeão, para ficar somente com 300, e com esses 300 ele venceu os madianitas. Quantidade não quer dizer nada,
Se tiver 2, 3 santos aqui nessa igreja, esses 2, 3 santos salvam um país inteiro. Se tivermos uma multidão aqui de 1 milhão de distraídos, covardes, iludidos, não serve para nada. Então que Nossa Senhora e São José nos ensine o caminho da santidade, e que o nosso coração não seja esse coração estéril, não seja esse coração insensível, que tire de nós a cegueira, a torpeza, a dureza do coração, para que na piedade, na fortaleza, na sabedoria, na confiança irrestrita aos divinos corações de Jesus, Maria e José, recebamos o triunfo do coração imaculado de Maria, num tempo difícil que já estamos vivendo, e ele ficará ainda mais difícil. Para vencer distrações, oração. Para vencer a covardia, penitência. Para vencer a ilusão das riquezas e as preocupações exageradas, confiança e esmola, generosidade. Generosidade, seja bom para com os pequenos, seja generoso com o próximo, com o pobre, seja generoso com as obras pias, tire o escorpiãozinho do bolso, faz um pouquinho mais para Deus, ajude as coisas de Deus. Padre, eu não sou nada não, padre, mas tem coisas que graças a Deus eu já estou fazendo. Parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã. Persevere, porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Então nós não temos que temer absolutamente nada. Mateus 10, 28, não temais aqueles que matam o corpo, mas sim aqueles que podem matar a alma e o corpo e levar ao inferno, que é o pecado. Se você está já no caminho de Deus, indo à missa todos os dias, se você vai pelo menos na missa mais uma vez por semana, se você reza o seu terço, se você ajoelha, procura fazer catequese, procura obedecer à voz do Espírito que chega do teu coração, se alegre, se alegre. Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada, apresentai a Ele todas as vossas preocupações, mediante as orações, súplicas e ação de graças, e assim o Deus da paz estará convosco. E aí pode cair 10.000 à tua direita, pode cair 1.000 à tua esquerda, tu não serás atingido, porque fizeste do Senhor o teu abrigo e a tua confiança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria, façamos o nosso ofertório.